Olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e vou continuar aqui a nossa revisão sobre os períodos literários, a linha do tempo, né? Uma revisão breve, cai bastante em prova, em exames vestibulares, então vamos dar uma olhadinha. Na verdade, não cai uma questão assim pedindo quais as características do romantismo, quais as características do realismo, não. Eles colocam um texto e pedem muitas vezes para você identificar, né, sobre qual movimento literário aquele texto está falando. Ou então eles pegam um autor, colocam as características do autor, e essas características estão vinculadas também ao movimento literário, tá? E aí pede qual é o autor. Então, tem umas variações, mas assim, uma pergunta, a cidade alternativa que apresenta uma característica arca, né? Sem um texto de apoio, isso não vai acontecer, tá? Não deve acontecer, principalmente nos melhores exames vestibulares, as melhores provas que você tem aí pela frente na tua vida, tá bom? Então, vamos continuar na nossa linha do tempo, vamos voltar para cá. O que a gente estava falando, a gente acabou de falar sobre o movimento romântico, certo? Então, agora a gente vai falar sobre 3 movimentos que são simultâneos, que significa eles acontecem ao mesmo tempo, tá? E são, portanto, simultâneos. Quais são esses 3 movimentos que são simultâneos? Vamos colocar aqui, fazer aqui a. Oi! Certo? Mais ou menos aqui. Tá bom? Então, a gente tem aqui uma linha para os 3 movimentos. Então, simultaneamente, nós vamos ter o movimento realista, tá? Então, a gente tem o realismo. Ao mesmo tempo, na mesma época, né, a gente vai ter o naturalismo, tá bom? E também, na mesma época, nós teremos o parnasianismo, tá bom? Bom, esses 3 movimentos, pra você ter uma ideia de que eles são realmente ao mesmo tempo, na mesma época, eu vou te dar as datas, né? Por exemplo, vou te dar as datas de Brasil, tá? As datas em que esses movimentos ocorrem aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, o realismo começa no Brasil em 1881. O naturalismo em 1881 e o parnasianismo em 1882. Então, é na mesma época. Os 3 têm semelhanças? Tem. Os 3 têm diferenças? Tem. Então, vamos pegar, vou colocar aqui embaixo as semelhanças em relação aos 3 movimentos, tá bom? Os 3 movimentos, eles são predominantemente racionais. Lembra, sempre predomina. Tá? Os 3 movimentos, eles são muito descritivos. Então, o descritivismo, né, marca os 3 movimentos. Os 3 movimentos são muito objetivos. Então, a objetividade, né, marca os 3 movimentos. Perfeito? Então, os 3 são muito objetivos. Agora, há uma grande diferença, né, nessa nossa revisãozinha, que é a seguinte. Enquanto os realistas e os naturalistas estão preocupados com o momento presente, o que os parnasianos vão fazer? Os parnasianos, eles vão voltar ao passado. Eles vão voltar à antiguidade clássica, né? E vão resgatar lá atrás, na antiguidade clássica, as 3 palavrinhas mágicas do clássico que eu já comentei com você, né? Quais são as 3 palavrinhas mágicas do clássico? Perfeição, lembra disso? Bom, então, a perfeição, a idolatria da mitologia, certo? Não esquece, mitologia pagã. Tudo bem? Minha mesa de girador não está realmente boa. E a exaltação da natureza. Tá bom? Ok? Então, vamos voltar lá atrás, vamos resgatar essas 3 palavrinhas. E enquanto os parnasianos voltam lá na Antiguidade Clássica, os realistas e os naturalistas, eles estão muito preocupados com o momento presente. Qual é o momento presente que eu tenho aqui? Segunda metade do século XIX. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos denunciar a sociedade, vamos mostrar, né, como a sociedade é hipócrita, falsa, cruel, gananciosa. Então,
existem semelhanças entre realismo e naturalismo, mas também existem diferenças. Tá? Vamos pegar primeiro as semelhanças. Vamos falar das semelhanças. Né? Quais são as semelhanças entre o realismo e o naturalismo? Vou colocar aqui em cima, tá? O que foi igual para os dois. Tudo bem? Tanto o realismo quanto o naturalismo, eles são dois movimentos que estão muito preocupados com as questões sociais. Então, a crítica social, tá, é um elemento marcante dos dois movimentos. Tá? Quando a gente fala em crítica social, não se esqueça que a gente está aqui no século XIX. Tudo bem? Perfeito? E segunda metade do século XIX, mais especificamente. Vamos atacar as instituições que são as instituições fortalecidas. Quais são as instituições fortalecidas que merecem, né, ser criticadas? As instituições, basicamente, né, que vão ser alvo, né, da crítica. Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês diferente. Né? Então, vamos lá. Tira isso daqui. Bom, vamos lá. Quais são as instituições fortalecidas que merecem ser criticadas? Né? A família, igreja e Estado. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Ataque às instituições fortalecidas. Tá bom? Quais seriam? Família, igreja e Estado. Tudo bem? Então, vamos atacar essas. Como é que eu ataco a família? Pelo tema do adultério. Tá? Então, o adultério vai ser um tema dominante aqui no realismo e no naturalismo. Tá certo? Okay? Como é que eu ataco a igreja? Vamos pegar um tema dominante aqui para eles também. Eu ataco a igreja, né, pela proposta anticlerical. Né? O anticlericalismo, que significa isso. Né? Padre é pilantra, sem vergonha, cafajeste, né? Mulherengo, safado, assassino, tá bom? O padre não presta. Certo? Perfeito? Bom, como é que eu ataco o Estado? Pela crítica política. Tá? Então, esses traços que eu coloquei aqui para você, deixa eu diminuir um pouquinho, né? Esses tracinhos aqui que eu coloquei para mostrar, tá difícil, é pior que ontem, que o anterior. Né? Esses traços que eu coloquei aqui para vocês, eles valem tanto para realismo quanto para naturalismo. Também, então, ataque à instituição fortalecida também vai valer para naturalismo. Tá? O anticlericalismo, certo? Não é esse estado que, não sei o que ele veio fazer aqui embaixo, mas ele veio aqui para baixo. Então, deixa eu colocar o estado aqui de novo. Tá? Então, ataque à igreja, à família e ao Estado. Tudo bem? Belezinha? Bom, agora, existem diferenças entre realismo e naturalismo? Uhum, existem. Tá bom? Existem diferenças entre realismo e naturalismo. Tá? Então, eu vou colocar essas diferenças aqui embaixo. Tudo bem? Mas aí eu vou mudar de cor. Tá? Vou pegar as diferenças, vou mudar de cor aqui. Vamos fazer aqui um verdinho, tá? Para as características do realismo aqui. As que são diferentes. Tá? Veja, não são só essas, tá bom? A gente tem outras, mas essas são as básicas. Bom, os realistas, eles têm muita preocupação com o perfil psicológico. Então, aqui, ó, para o realismo, eu tenho análise psicológica. Tudo bem? Para o... Deixa eu fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar um marca-texto aqui para vocês, verdinho. Tá? Verdinho. Tudo bem? Vamos marcar aqui, ó.
as características do realismo de Verdin. Tudo bem? Então, as características do realismo aqui de Verdin. Para o naturalismo, vou marcar as características do naturalismo de laranjinha. Bom, vou marcar as características do naturalismo de laranjinha aqui. Tá? Só para ser diferente. Porque é o seguinte, agora eu estou pegando as tendências, são diferentes entre realismo e naturalismo. Então, vamos lá. Enquanto o realista, ele vai estar preocupado, muito, muito preocupado, fortemente preocupado, com o perfil psicológico, os naturalistas, então vamos para cá, vou colocar aqui de laranjinha, tá? Os naturalistas se preocupam com a análise patológica. Bom, então, eu vou analisar a sociedade, eu vou analisar o indivíduo nesse aspecto de doença. Tudo bem? A sociedade é um organismo doente para os naturalistas, e o indivíduo também. Tá? Os realistas, eles vão ter como alvo preferido, né, como elemento central da crítica, as classes mais altas. Tá bom? Então, ó, não é que eu não tenha classes mais baixas no realismo. Eu tenho as classes mais baixas no realismo, só que elas não são o centro da crítica, tá certo? E os naturalistas, né? Os naturalistas, por sua vez, né, vão se preocupar mais, né, em criticar fortemente as classes, né, que são as classes mais baixas. Tudo bem? Então, vamos atacar as classes mais baixas, certo? Perfeito? Vamos colocar aqui, ó. Então, os naturalistas, eles vão criticar as classes mais baixas. Isso não significa que eu não tenha classes mais altas. Nossa, que eu não tenha classes mais altas na obra naturalista. Eu posso ter, mas o centro das atenções não são as classes mais altas. Entendeu? O centro das atenções serão as classes mais baixas. Tá? O alvo da crítica, né, são as classes mais baixas. Eu vou te dar 2 exemplos aqui disso que eu estou te falando. Tá? 2 exemplos bem práticos, né, disso que eu estou comentando aqui com você. Vamos pensar em uma obra, né, que seja, né, de perfil, né, tipicamente realista. Tá? Vou pegar uma obra aqui de perfil tipicamente realista. Qual vai ser essa obra de perfil tipicamente realista? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dom Casmurro. Tá? São obras em que, por exemplo, se você pensar no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o centro da ação, né, ele é, na verdade, o Brás Cubas, né? Brás Cubas é elite. Né? No Dom Casmurro também, ostentação é o Bentinho. Né? Bentinho também é elite. Tá? Então, um autor que é genuinamente realista, embora ele tenha na sua obra, né, a fase também romântica, né, é o senhor Machado de Assis. O Machado de Assis, ele tem... Machado escreveu poesia, Machado escreveu teatro, Machado escreveu crítica literária. Aliás, ele criticou muito fortemente o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Machado escreveu crônicas e Machado escreveu romances. Os romances do Machado. A primeira fase do Machado de Assis é uma fase romântica. Tá? Digamos que é a fase que ele está treinando. Tá bom? Então, o Machado tem uma fase romântica. Mas engraçado é que os livros românticos do Machado, eles são superiores, por exemplo, aos livros românticos tradicionais. Então, você pega um livro romântico do José de Alencar, o livro do Alencar, ele é excelente, mas do Machado é melhor. Por quê? Porque ele vai mais na linha psicológica, ele já avança nesse perfil psicológico, mesmo na fase romântica. Mas lembra de uma coisa, o Machado de Assis considerava o José de Alencar o mestre, né? A maneira como ele se referia ao Alencar, o mestre. Tá?
Então, Machado tem uma fase romântica e uma fase realista. Na fase realista é que a gente vai ter essas classes dominantes. Então, por exemplo, você pensa, mas no Quincas Borba o Rubião era pobre. Sim, ficou rico. Depois ficou pobre de novo. Né? Mas os centros da atenção vão ser, né, numa obra realista, vão ser as classes mais altas. Vamos pensar aqui num autor, né, que é naturalista, né? Um autor que é naturalista. Que autor que é naturalista? O que mais cai em exames é o senhor Aloísio Azevedo. Ok? Então, Aloísio Azevedo, né, é o nosso autor naturalista mais significativo. Obra do Aloísio Azevedo que todo mundo conhece, o Cortiço. Então, por exemplo, no Cortiço, quem é o centro da atenção? É a classe mais baixa. Você entendeu? Então, quando eu falo que no realismo a classe mais alta e no naturalismo é a classe mais baixa, não é exclusividade, tá? É predomínio. No realismo, o predomínio da crítica é para a classe mais alta e no naturalismo a classe mais baixa. Tá? E aí eu vou fazer uma observação aqui, vamos colocar de uma outra cor, né, para poder fazer essa observação. A observação que eu vou fazer é com relação ao senhor Raul Pompeia. Tá? O que acontece com o Raul Pompeia, pessoal? O Raul Pompeia, para alguns teóricos, o Raul Pompeia, ele é realista. Sim, o perfil psicológico está bem forte lá, tá bom? Mas ele também é naturalista, tá bom? Por que ele também vai ser naturalista, né? Porque você tem características naturalistas. Quer um exemplo? Os naturalistas, eles aproximam muito o homem do bicho. E isso vai dar uma característica que a gente chama de zoomorfismo. Né? Então, por exemplo, o João Romão tem olhos de boi, o personagem não tem unhas, ela tem garras, né? Então, essa aproximação do homem ao bicho. No naturalismo, isso é muito comum, mas o Raul Pompeia também trabalha. Né? Algumas perspectivas naturalistas. Então, o Raul Pompeia é realista, é naturalista, mas também é um autor impressionista. Tá? A base do impressionismo é a memória. Então, se você pegar a obra do Raul Pompeia, você vai ver que, por exemplo, o Ateneu é um romance de memórias, em que ele deforma, muitas vezes, a realidade. E essa deformação da realidade, pelo exagero, a gente chama de expressionismo. Então, o Raul Pompeia também é expressionista. Então, o Raul Pompeia mistura tudo, pessoal. Tá legal? Mas vai ser predominantemente realista, naturalista. Combinado? Tá bom? Mas isso é nessa fase. Bom, e só para a gente fechar aqui o realismo, aí eu vou comentar rapidamente o parnasianismo aqui para vocês, né? Bem rápido. Só para fechar, vamos lembrar de uma coisa importante aqui. Nesse período, nós temos, isso vai ser uma marca dominante, né, na literatura e nas artes, nós temos as teorias científicas, né? O cientificismo do século XIX. A caneta não quer escrever, 10 horas depois que eu escrevi, ela registra, mas vamos que vamos. Né? O cientificismo do século XIX, tá bom? Evolucionismo, determinismo, positivismo, socialismo. Tá? O socialismo aqui é o do Proudhon, tá? É o socialismo utópico ainda, não é o socialismo marxista. Tá? Mas essas teorias científicas do século XIX, elas vão aparecer nas obras, né, tanto realistas quanto naturalistas. Tá? Então, por exemplo, o darwinismo social, ou se você pegar, por exemplo, o livro Quincas Borba, do Machado de Assis, você vai ver que você tem lá uma paródia irônica ao darwinismo social, na filosofia do próprio Quincas Borba, humanitas ou humanitismo. Também tem uma paródia ali em relação ao positivismo do Augusto Comte. Tá? Se eu pensar no livro, por exemplo, O Cortiço, eu já tenho uma outra teoria científica muito importante aqui nessa fase, que é o determinismo. De acordo com o Wittgenstein, o determinismo, nós somos, na verdade, da maneira como
O mundo nos faz. Então, você é de determinada maneira, por quê? Porque o meio te forma, a raça te forma e o momento te forma. Então, existe o determinismo de raça, determinismo de meio e determinismo de momento. No cortiço, o determinismo de meio é muito dominante. Aliás, cá para nós, o mais comum, não é, veja, não estou dizendo que vai sempre ser assim, mas o mais comum de cair em exame vestibular, de cair em prova, é o determinismo de meio, né? Porque o meio ele forma o indivíduo, o meio marca, né, a maneira como você é. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai agora aqui no parnasianismo, né? Se a minha lousa digital resolver funcionar direitinho, né, eu agradeço muito. Minha lousa digital não, minha mesa. Vamos lá. Parnasianismo. Ó, acabei de colocar para vocês que o parnasianismo ele volta à antiguidade clássica, resgata a mitologia pagã, perfeição. E os parnasianos, uma coisa que a gente tem que, eu sempre coloco aqui para o pessoal, é o seguinte, né? Muita gente fala muito mal do parnasianismo. A rigor, a poesia parnasiana realmente é chata, tá? Sejamos honestos. Então, a rigor, a poesia parnasiana realmente é chata. Mas vamos pensar da seguinte forma: o que os parnasianos queriam fazer? Os parnasianos queriam fazer a arte, vamos colocar aqui em cima, né, como eles mesmos falam, a arte pela arte. Tá? Esse é o lema dos parnasianos. Então é o seguinte: a minha arte vai ser reconhecida como arte, não porque ela denuncia a sociedade, não porque ela ataca a família, não. Eles não querem fazer poesia social. Nessa época, quem faz poesia social são os realistas. Por exemplo, em Portugal, o Antero de Quental. Tá? Em Portugal, o Antero de Quental faz uma poesia realista de primeira qualidade. Né? Os parnasianos não querem fazer poesia de denúncia social, eles querem fazer poesia estética. Então, o que é a arte pela arte? Então, a minha poesia ela vai ser reconhecida porque ela é esteticamente perfeita. Também? Então, ela tem métrica, rima, ritmo e, principalmente, vocabulário, né, exuberante. Os parnasianos, eles são conhecidos como os poetas de dicionário. Tá bom? Eles são os poetas de dicionário. Deixa eu colocar embaixo. Né? São os poetas que você pega a poesia parnasiana, ela tem um vocabulário realmente sofisticado, né? Ela tem um vocabulário precioso. Tá? Aí você vai falar, ah, Lu, eles usavam dicionário para escrever? Provavelmente. Tá bom? Provavelmente o dicionário estava lá, vai, dicionário, do lado deles, né, para escrever alguma coisa. Tá? Então é uma poesia estética. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se os parnasianos querem fazer poesia estética, como é que você pode falar que eles são ruins porque não fazem poesia social? Tá? Não pode. Na proposta deles, eles são excelentes, entendeu? Ok? Mesma coisa de você. Você é um médico. Aí fala assim, ah, você é um péssimo advogado. Pô, mas você não é médico, não é advogado, você é médico. Você entendeu? Então, poesia parnasiana é poesia parnasiana. É a poesia de estética. Então, no que ele se propõe a fazer, eles são excelentes. Tá bom? Ok? E também esse radicalismo, né? Ai, por exemplo, tudo que a poesia parnasiana toda é um lixo. Não é, tá? Tem coisas boas no parnasianismo. Vou citar aqui um nome de poeta parnasiano, né, que é o grande príncipe dos poetas brasileiros, que foi massacrado pelos modernistas de 22, né? Queria mudar de cor, mas agora não quer funcionar. Tá difícil hoje, pessoal. Esse poeta parnasiano, né, que foi massacrado pelos modernistas de 22. Aliás, a poesia parnasiana como um todo foi massacrada, mas que ele tem algumas coisas que realmente são boas, né, que são bem escritas, é o senhor Olavo Bilac, tá? O grande príncipe dos poetas brasileiros. Certinho? Beleza? E uma coisa que a gente precisa só para arrematar aqui nos autores que eu citei, tá bom? Vou colocar aqui os autores portugueses, né? Porque esses que eu citei aqui, eu tinha falado para vocês, primeiro vou falar dos portugueses, depois dos brasileiros. Aqui eu mudei a ordem, tá? Então vamos para os autores portugueses, tá bom? Então, em Portugal, né?
o grande nome do realismo, e principalmente no romance, é o senhor Eça de Queiroz. Tá bom? E na poesia, o grande nome, né, do realismo português é o senhor Antero de Quental. Combinado? Tá? São os dois grandes autores portugueses. Perfeito? Então veja uma coisa importante. Realismo, naturalismo e parnasianismo são 3 movimentos literários, né, que são simultâneos, tá? Tem semelhanças, mas também tem diferenças. Vou parar de compartilhar isso aqui, vou ver se eu dou um jeitinho, vou dar uma pausa aqui e já volto, tá, pessoal? Porque não tá dando certo a gente ficar insistindo nesse negocinho aqui que não tá dando muito certo. Então, vou dar uma pausinha, tá? Só um segundinho, já volto, tá bom? Juro. Pronto, pessoal, voltei. Tá? Refiz aqui para vocês. Agora eu fiz no bom e velho PowerPoint, que a gente fica mudando o programa e tal, e não dá muito certo. Então, vamos só retomar 2 coisinhas aqui, né, que eu acho que são importantes para a gente acrescentar, né? Bom, eu tinha falado para vocês aqui, né, em relação ao parnasianismo. Então, deixa eu mudar de cor aqui, tá? Em relação ao parnasianismo, vamos só retomar. É aquela poesia da arte, pela arte, lembra? Ok? É a poesia que tem uma preocupação essencialmente estética, tá? Então, vale métrica, rima, ritmo, vocabulário, tá? E daí os poetas de dicionário, né? Eles são chamados poetas de dicionário, perfeito? É a poesia, vamos recuperar, né? Que volta, né, ao passado, então volta à antiguidade clássica, tá bom? E vai recuperar lá na antiguidade clássica aquelas 3 palavrinhas mágicas, né? A idolatria da perfeição, a exaltação da mitologia pagã, que é a greco-latina, e a exaltação da natureza. Tudo bem? Então, perfeição, mitologia e natureza são os 3 aspectos que a gente sempre vincula ao clássico, tá? Sempre, 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 sempre vincula ao clássico, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês, no Brasil, né, Machado de Assis e o Luiz Azevedo, perdão, no naturalismo. Deixa eu destacar em Portugal, né, vamos colocar aqui os portugueses, né, em Portugal, deixa eu fazer de azulzinho assim, né, em Portugal, vou colocar aqui, tá, pessoal? O destaque, né, do realismo naturalismo na prosa é o Eça de Queiroz, tá? E na poesia é o senhor Antero de Quental. Tudo bem? Okay? São os autores mais importantes, mais significativos. No parnasianismo, né, o autor... Na verdade, o parnasianismo faz muito sucesso no Brasil, tá? Em Portugal é um fiasco. Então, vamos pegar só um autor de Brasil aqui, que é o senhor Olavo Bilac. Tudo bem? Beleza? Deixa eu aparecer aqui para vocês verem que eu estou vivo. Tá? Então, tá aqui. Certinho? Esse quadro é desses 3 movimentos literários que são simultâneos, não se esqueçam disso, tá? Eles acontecem exatamente ao mesmo tempo. Tem semelhanças e tem diferenças. E vou destacar mais uma coisa que é um problema que a gente tem, né? Na literatura propriamente brasileira, o problema é a classificação dele, tá? Quem é o autor que nos dá um grande problema de classificação no Brasil? Raul Pompeia. Bom? Tá? Então, vamos só reforçar aqui. Raul Pompeia é realista, tá? Mas naturalista, certo? Mais impressionista, mais expressionista, tá? Ficou faltando isso aqui para vocês. Tava lá no outro slide, nesse aqui eu não coloquei. Tá bom? Beleza? Então, vou sair, vou sumir aqui, vou deixar no modo cinema, para você tirar um print aí. Tudo bem?
Muito bem. Agora é o seguinte. O que a gente vai ter agora? Aqui. Para encerrar o século XIX. Né? Qual movimento literário que eu tenho aqui? Ó, vai ser exatamente aqui. Ó, vai começar aqui. O que eu tenho aqui? Eu vou ter o movimento simbolista. Certo? Mas para isso a gente vai mudar o slide. Tá bom? Então vamos pegar aqui e fazer a linha do tempo do simbolismo. Bom, o simbolismo ele coincide com o final do século XIX, e todo final de século as pessoas ficam achando que o mundo vai acabar, que vem uma bola de fogo e colide contra o planeta, né? É tudo sempre igual, tá bom? E aí então você vai ter uma onda muito mística. Então o simbolismo é um movimento muito associado ao misticismo. Muito associada também, uma tendência muito associada a uma tentativa de desvendar os mistérios da existência. Dois grandes mistérios. Um deles é a morte, e aí começam a surgir uma série de teorias espiritualistas, tá? Que vão tentar definir o que é a morte. Uma delas é o espiritismo do Allan Kardec. Tá? E um outro grande problema que eles tentam desvendar é quem somos nós. Tá? É o teu eu profundo. Quem é você de verdade? Você é você mesmo? Então a gente começa a ter aqui, assim, mais ou menos, o primeiro pontapé para aquilo que depois vai se fortalecer no modernismo, que é a psicanálise do Bergson e do Freud. Tá legal? Do Freud principalmente. Né? O Bergson começa aqui com essas teorias psicanalíticas. Repare, então, que o simbolista ele trabalha com temas que são temas muito abstratos. Tá? Então, o simbolismo ele vai na linha da abstração. O simbolismo ele vai na linha daquilo que não é palpável. Ó, vamos pensar, abstrato e concreto. Né? Concreto. Você lembra disso que você estudou? A maneira mais simples que o professor primário usou para explicar para você o que é substantivo concreto e abstrato? Para mim agora serve, tá bom? Então, abstrato você não pega, concreto você pega. Então, os simbolistas vão trabalhar os temas que não são palpáveis, que estão na linha do mágico, que estão na linha do espiritual, que estão na linha da psicanálise, tá bom? Portanto, os simbolistas, para eles, nada é certo, nada é definido. Os simbolistas, eles sugerem tudo. Então, vincule sempre a palavra simbolismo à sugestão. E, obviamente, a símbolo. Então, porque para os simbolistas, as coisas não são, elas simbolizam algo. Tudo bem? É sempre nessa perspectiva. Bom, no Brasil, vou falar de Portugal primeiro, né? Eu falei que eu ia falar de Portugal primeiro, então deixa eu manter a linha. Em Portugal, o grande simbolista é o Camilo Peçanha. Não confunda Camilo Peçanha com Camilo Castelo Branco. Tá? E no Brasil, o grande simbolista é o senhor Cruz e Souza. Tá? Lembra que simbolismo gosta muito de aspectos religiosos. A religiosidade, ó, volta aqui, ó, essa linha espiritualista, né, também está ligada à ideia de fé, tá? E há um aspecto muito importante para alimentar a alma, que os simbolistas trabalham frequentemente nos seus textos poéticos, é a musicalidade. Então, a poesia simbolista tem muita aliteração, muita sonância, tá bom? Muita figura sonora. Perfeito? Bom, e aí a gente vai começar o século XX. Tá bom? Então, vou fazer aqui a linha do século XX, mas eu vou mudar de slide depois. Bom, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar aqui o modernismo 1. Modernismo, primeira geração. Tá bom? Só um detalhe. Nesse meio de caminho aqui, ó, entre o simbolismo e o modernismo, no Brasil, tá? E só no Brasil, a gente vai ter uma fase de transição que a gente chama de pré-modernismo. Tá bom? Veja, o pré-modernismo não é um período literário, tá? Ele é uma fase de transição. Por que ele não é um período literário? Porque nessa fase aqui, os autores eles vão escrever cada um do seu jeito. Então, eu vou ter a união, né, de elementos tradicionais de escrita, é o caso, por exemplo, do Euclides da Cunha, e já ingredientes de modernidade, né, no sentido aí de modernismo.
No caso, por exemplo, do Lima Barreto. Então, essa fase de transição pré-modernista só existe no Brasil. Em Portugal, não tem. Combinado? Bom, chegamos no modernismo primeira geração, século XX. O que os modernistas colocam para a gente? Ó, chega. Chega de velharia. Chega. Nós vamos romper com tudo o que é velho. Então, chega. Chega desse vai e vem aqui, tá? Então, na verdade, se eu for bem honesta no meu desenho, que eu vou fazer aqui para vocês, o que eu tenho aqui, ó, nessa linha? Eu vou ter aqui uma grande ruptura, tá? Rompeu. Certo? Então, vou puxar um slide para frente e vamos observar uma coisa aqui, tá? Vou fazer de novo para vocês a linha do tempo bem pequenininha, tá? Então, aqui eu tive Idade Média, certo? Ok? Depois eu tive aqui. Qual foi o movimento mesmo? Isso mesmo, então vou colocar aqui em cima. O classicismo, tá? Que é a Idade Média. Deixa eu acrescentar aqui para vocês. Aqui a gente tem o trovadorismo e o humanismo, certo? Depois vem o classicismo. Depois, vou colocar de vermelho, tá? Depois a gente tem o movimento barroco, certo? Depois a gente tem o arcadismo, tá bom? Depois a gente vai ter, né, o romantismo. Depois, o que vem depois? Muito bem, aqueles 3 movimentos que são simultâneos, né? Que é o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, certo? E depois a gente tem aqui o simbolismo. Tudo bem? Isso foi o que a gente viu até agora. Repare, uma coisa que eu acho importante aqui para a gente observar. A partir do modernismo, a gente vai romper com esse vai e vem, esse vai e vem, esse vai e vem. Lembra que eu te falei, ó? Se eu prolongar essa linha aqui da Idade Média, ela encontra com a linha do Barroco, tá vendo? Se eu prolongar a linha do Barroco, ela encontra com a linha do Romantismo. Se eu prolongar a linha do Romantismo, ela encontra com a do Simbolismo. Tá? E a mesma coisa se eu fizer isso com as outras linhas. Né? Ó, eu vou esticar a linha do Classicismo, vou encontrar o do Arcadismo. Vou esticar do Arcadismo, ela vai encontrar com o quê? Aqui, ó, pessoal, parnasianismo. Tá? Perfeito? Por quê? Porque o parnasianismo, ele volta à antiguidade clássica. Aliás, ó, não coloquei para vocês, mas se eu esticar essa linha aqui do classicismo, ela encontra com a que está ali. Qual que está aqui? A antiguidade clássica. Tudo bem? Se eu vou simplificar esses movimentos que de uma maneira muito primitiva, mas que quebram galho às vezes, vamos lá. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Tá? No classicismo, que é a volta à antiguidade clássica, né? A gente vai ter a mitologia pagã. Certo? No arcadismo. Mitologia pagã. Tá? No parnasianismo. Mitologia pagã. Tá? Beleza? Aqui, a gente tem uma exaltação do dia, da claridade, da vida e da razão. Certo? A razão aqui também serve para realismo e naturalismo, tá? Aqui no arcadismo também eu tenho predomínio da razão. Predomínio, não se esqueçam de que é sempre predomínio, tá bom? Ok? Aqui, ó, na antiguidade, no classicismo, também vou ter o predomínio da razão. Certo? Perfeito? Classicismo, né? A gente pode pensar que a gente vai ter uma linha mais objetiva de raciocínio. Perfeito? Deixa eu tirar daqui. Aqui. No arcadismo também tem uma linha mais objetiva. Tá? Isso que eu vou colocar agora, aqui, ó, vale também para realismo e naturalismo, tá? Eu vou até colocar para vocês. Ó. Então, aqui, objetividade também, tá? Melhor objetividade, mas fica muito longo. Tá? Então, aqui, ó, essa questão da mitologia pagã, principalmente para o parnasiano. Então, o resto vale para os
para os três. Agora, se eu pensar nos outros movimentos, é claro que eu não vou prolongar esse jogo de oposição, mas seria o seguinte, ó, Idade Média aqui, tá? Eu tenho predomínio de mitologia cristã, tá? Barroco, mitologia cristã. Romantismo, mitologia cristã. Simbolismo, mitologia cristã. Tudo bem? Idade Média, emoção. Barroco, emoção. Predomínio, romantismo, emoção. Simbolismo, emoção. Tudo bem? Idade Média, predomínio, o subjetivo. Barroco, o subjetivo. Romantismo, o subjetivo. Simbolismo, o subjetivo. Predomínio, não esquece disso. Tá bom? Ok? Então, eu poderia dizer o seguinte, ó. Na Idade Média, morte. Barroco, morte. Lembra Inquisição? Romantismo, morte. Lembra tuberculose? Simbolismo, morte. Porque o simbolismo ele quer desvendar o que é a morte. Tá? Tudo bem. E aí, fazendo essa oposição morte e vida, severina, aí eu colocaria aqui classicismo, vida. Arcadismo, vida. Parnasianismo, principalmente, tá? Aqui, ó. Vida. Então, um movimento é claro, um movimento é escuro. Um movimento é positivo, um movimento é negativo. Você viu? Ó, se você observar no meu desenho, eu repeti exatamente a mesma coisa. Então, essas são as bases de todos esses movimentos literários. E aí, quando a gente chega aqui, né, eu vou deixar um tela total para vocês. Na verdade, assim, se você souber a ordem, isso, pessoal, que eu estou falando para você, é uma gambiarra, né? O pessoal que na literatura que está me ouvindo aí deve estar me xingando. Mas é uma gambiarrinha que funciona. Então, se você souber, por exemplo, a ordem dos movimentos literários e souber a característica que starta aqui para gente, né? Os outros vão ser o próximo, o contrário, tá? E depois eu tenho a repetição. É um sim, um não, um sim, um não. Tá certo? Beleza? É sempre um sim, um não, um sim, um não. Fechou? Combinado? Muito bem. Então, vamos agora voltar para cá, tá? Onde a gente estava. Modernismo, então, entendeu? O modernismo não vai mais querer esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Chega de vai e vem, chega de vai e vem. Chega de mitologia, perfeição, natureza. Chega de repetir tudo isso. Tá? Agora, eu quero uma arte nova. Então, você vai vincular o modernismo primeira geração. Né? Você vai vincular o modernismo primeira geração a 3 palavras. Primeira, ruptura. A segunda, inovação. E a terceira, liberdade. Tá? Eu vou ser livre para criar do jeito que eu quero. Então, se eu quiser usar métrica, rima, ritmo, eu uso. Se eu não quiser, eu não uso. Tudo bem? Eu sou livre para criar a partir de agora, da maneira como eu preferir. Tá bom? Então, ruptura, inovação e liberdade. Modernismo, pessoal, opa. Modernismo, primeira geração. Certo? Ok? Aqui no Brasil, né? O marco inaugural é a Semana de 22, que em 2022 a gente vai comemorar 100 anos da Semana de 22. Tá? E em Portugal ela começa com a geração Orfeu, lá a publicação da revista Orfeu, e aqui eu vou destacar um nome muito importante para vocês, que é o senhor Fernando Pessoa. Aí você vai falar assim, mas o Fernando Pessoa não tem traço simbolista? Tem. Tá? Tem. Porque, ó, veja bem, embora você tenha no modernismo primeira geração uma proposta de ruptura com o passado, essa linha aqui do simbolismo ainda está viva, tá vendo? Não tem jeito. Então, Fernando Pessoa ainda tem muito traço simbolista. Agora, um heterônimo do Fernando Pessoa que é modernista radical é o Álvaro de Campos. Tá bom? Aqui no Brasil, nomes, né? Já que vocês querem nomes, deixa eu colocar 2 nomes aqui para o Brasil, que são muito importantes. Mário de Andrade, tá bom? O Papa do modernismo. E vou colocar o outro que eu acho mais significativo para vestibular, que é o Manuel Bandeira. Embora o Manuel Bandeira também tenha 3 fases na obra dele. Inclusive, Bandeira tem poesia parnasiana simbolista, tá? Ok? Fechou?
Muito bem. E aí, a gente vai ter. Isso aqui eu não vou me ater muito, né? Depois do modernismo 1, então aqui, ó. Modernismo 1. Certo? É a ruptura. E aí, o que eu vou ter? Depois eu vou ter o modernismo 2. Tá? E eu vou ter também o modernismo 3. Ok? Normalmente, vestibular não pede, aqui no Brasil, ele não pede o modernismo português além do Fernando Pessoa. Às vezes cai um Saramago, mas como leitura obrigatória, tá? Não que você tenha que saber, por exemplo, modernismo segunda geração, modernismo terceira geração de Portugal. Normalmente a gente para de estudar a literatura portuguesa no modernismo primeira geração. Bom, modernismo 2, presta atenção a um aspecto muito importante, tá bom? A poesia desse modernismo segunda geração, ela tem uma preocupação com temas universais, tá? Enquanto que a prosa tem uma preocupação com as questões regionais, tá? Sempre, ó, é predomínio, tá? Nunca exclusividade. Tudo bem? Você percebe isso na poesia do senhor Carlos Drummond de Andrade, tá? Não só ele, mas eu só vou destacar. E na prosa, vamos pensar aqui num Graciliano Ramos. Tá? Você pega, por exemplo, Vidas Secas. O predomínio é a questão da seca nordestina, mas ele fala de problemas universais quando ele cita, por exemplo, o Soldado Amarelo, que representa o período ditatorial, né? Aqui no Brasil, especificamente, a ditadura Vargas, tá bom? Em modernismo terceira geração, tá aqui, ele vai, na verdade, voltar a alguns elementos do passado, mas ele vai fazer muita experimentação, tá? Ou experimentalismo, né? Então, no modernismo segunda geração, você vai ter muito a linha da psicanálise aparecendo novamente, né? Muito a linha mística. Tá tudo errado. Vamos lá, vou fazer de novo. Tá? Então, você vai ter muito a tendência ao misticismo, tudo bem? Isso vai ser bem dominante aqui nesse modernismo terceira geração. Exemplo, não é? Desse aspecto psicanalítico e místico. Psicanalítico, Clarice Lispector, tá? E o mítico e místico também, né? O grande Guimarães Rosa. Tudo bem? Perfeito? Tá, mas aí eu vou parar aí, né? Porque o propósito realmente, o que eu tinha como propósito, né, que era fazer uma linha do tempo, principalmente essa anterior aqui que eu mostrei para vocês, né, mostrando esse vai e vem, os aspectos básicos, né, de cada um dos movimentos literários, tá? Então aqui, simbolismo, modernismo 1, tirou um print aí? Eu vou sair da tela. Tirou? Tudo bem? Essa aqui. Tirou o print? E essa aqui. Tá? Então, se você juntar tudo, não é? Se você juntar tudo aí, você vai perceber que a gente vai ter uma linha do tempo, né, completa, na verdade, né, em perspectiva de trabalhar aí todos os movimentos literários, tá? Que é o que a gente tentou fazer aqui com você para recordar, né, na verdade, todos os movimentos literários. Eu vou tentar colocar aqui para você uma... Deixa eu ver se eu abro aqui um arquivo, não é? Aqui, movimentos literários. Eu fiz aquela primeira aula, não é? Eu consegui printar ainda não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, mas aí tem tudo que estava na primeira aula, tá bom? Então, para quem pegou só essa segunda aula, isso aí tá tudo na primeira aula de movimentos literários, tá? Beleza? Perfeito? Eu juro para vocês, eu prometo para vocês que depois, qualquer hora eu venho e faço direitinho isso. Aqui hoje meio em cima da hora, né? Na verdade, eu fiz mais isso porque o pessoal, alguns alunos pediram para eu revisar os movimentos literários por causa, principalmente da prova da Unesp,
tá? Mas isso vale para outras provas também. Igual a prova da Unesp, tá aqui, ó, batendo na porta, eu tive que fazer meio às pressas. Tá certo? Um dia eu faço direitinho para vocês. Pelo menos a teoria tá certa. Meninos e meninas, espero ter ajudado vocês, tá? Se puder, curta o canal, indica, tá bom? Agradeço imensamente, fique bem, cuide-se. Um beijo. Tchau, tchau.